A todos meus irmãos, neste momento estaremos ouvindo o que Deus tem nos a dizer através da palavra de Deus, amém? Então, agradeço a todos por estar vendo este vídeo, né, da sua plataforma, Facebook ou outras, né, se Deus nos permitirmos. Estamos em outras plataformas, YouTube, então Deus abençoe a todos. Então hoje nós vamos estar meditando aqui Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nesse capítulo, Gálatas capítulo 5, versículo 13, eu sugiro para os irmãos que leiam do versículo 1 até o versículo 15, para poder ter um melhor compreendimento dessa palavra que será anunciada. Pois vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar oportunidade à graça. Antes, servos um dos outros pelo amor. Então hoje eu quero falar sobre a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, Paulo aqui ele vai falar que nós somos chamados para a liberdade. Nós temos essa liberdade em Cristo. Hoje nós não vivemos condenados pela antiga aliança, pela lei. Hoje nós vivemos condenados. Nós vivemos sim salvos, cheios da graça de Cristo. Então Paulo também vai nos dizer em Romanos 8, versículo 1: não há condenação para aqueles que crêem em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui Paulo está falando que nós não usemos desta graça para dar oportunidade à carne. Meus irmãos, quanto nós estamos vendo aí quantas pessoas que às vezes estão na presença de Deus, mas usam o momento para dar oportunidade à carne. Então, este momento que o inimigo aproveita, com esta brecha, o inimigo ele aproveita. O pessoal fala, não, depois Deus ele vai me perdoar. Mas com esse simples pensamento, simples ato, o inimigo ele pega e usa essa oportunidade para poder matar essa pessoa, enfraquecer essa pessoa. Então quando nós fazemos isso, nós se afastamos, né, de Deus. Meus irmãos, e também não só porque o pensamento, né, às vezes é uma seta. O pensamento às vezes é algo que o inimigo implanta na mente da pessoa, mas a prática ela usa dessa oportunidade para dar o que? Lugar à carne. A prática é o que? Dá lugar à carne. Então o que Paulo está falando? Que a graça que Cristo nos deu, a liberdade que Cristo nos deu, para que nós não usamos para dar oportunidade à carne. Então muitas pessoas estão usando desta liberdade para a prática para a prática dar lugar à carne, a prática pecaminosa, né? Então quantas pessoas aí, às vezes ela vai ali fazer um roubo, não, eu vou fazer isso porque eu preciso me manter, depois Deus me perdoa. Ela usa esse momento para dar oportunidade à carne, o inimigo vai lá, às vezes ceifa a alma dessa pessoa. Por quê? Porque às vezes o inimigo ele quer algo para poder nos colocar em uma situação, né, sem saída. Mas aqui Paulo está falando que para que nós não usemos dessa liberdade para dar oportunidade à carne. Porque a cada dia nós, como servo de Deus, a cada dia nós, como homens, né, falhos, errôneos, com a natureza pecaminosa, nós falhamos. Mas Paulo diz que não é para nós dar oportunidade, para que nós sempre fechamos essas brechas, para que nós andamos em espírito, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito. Então se você andar segundo o Espírito, você estará em Jesus, você estará em espírito. Porque às vezes as pessoas falam, está em pecado, né? Muitos não sabem o que é estar em pecado, muitos não sabem o que alguns sabem, mas outros não. Então nós vamos ver também isso. Então o que Paulo vai nos falar aqui? Em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Então aquele que peca, que tem um hábito, né? Por exemplo, o hábito de não se arrepender, de não se confessar, de não ter confissão diante de Deus, a Bíblia vai dizer que não resta mais sacrifício, porque está pecando deliberadamente. Essa pessoa, ela está completamente desequilibrada. Então essa pessoa está a Bíblia vai dizer que essa pessoa está em pecado. Aquela pessoa que tem um hábito, né, todo dia está querendo ir no mesmo erro, falando, eu não preciso, né, eu estou certo. Então essa pessoa, ela quer continuar nesse hábito, a pessoa, ela quer continuar nessa mesmice. Então a Bíblia vai dizer que não resta sacrifício. Então, meus irmãos, nós temos que dar oportunidade para Deus em nossas vidas, pedir para Deus força, pedir para Deus que venha nos erguer, pedir a cada dia, confessar ao Senhor Jesus, a cada dia pedir que Ele venha nos renovar o nosso entendimento. Então, para cada dia Ele venha agir com libertação nas nossas vidas. Meus irmãos, você que está com dificuldade, você que está neste hábito deliberadamente, né, Cristo tem uma palavra para você, que você não dê oportunidade para o mal, mas sim para Deus. Amém? Então tem muitos jovens aí também que precisam, né, entender isso, que não podemos confundir a graça de Deus, porque se nós darmos liberdade para a carne, ou seja, deixar o hábito, deixar essa libertinagem nos atingir, a Bíblia vai dizer que não resta sacrifício. Então, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Então, aqui Paulo está falando, porque se continuarmos a pecar deliberadamente, por que ele não fala assim, que se continuarmos a pecar somente? Porque a cada dia nós nós cometemos falhas em pensamentos, né, em olhar, né, em intenção, mas isso é algo que nós temos por natureza, né, que a cada dia Cristo ele nos convence que a gente não podemos ser assim. Mas aqui Paulo está falando não de pecar, ele está falando pecar deliberadamente, perdão. Então Paulo está falando de pecar deliberadamente. Então a pessoa está andando naquele ato, né? Ela está vivendo uma vida que ela está com inconformidade com o pecado. Então Paulo está falando que nós não podemos utilizar isso, não podemos dar liberdade para o mal, para o pecado entrar em nossas vidas. Então, resumindo a mensagem, é que entendemos que a graça, ela é algo que a cada dia nós temos que ter como purificação para nossas vidas, para que nós a cada dia evitamos, né, a prática do erro, a prática do pecado, né, a prática daquilo que nos leva à morte espiritualmente. Então, essa é a mensagem da palavra. Então a palavra está nos dizendo isso, porque a palavra nos tira toda a confusão, né? Às vezes a pessoa pensa que a graça eu posso estar pecando à vontade, que eu vou ser salvo. Não, a Bíblia está dizendo aquele que anda em hábito de pecado, de pecar todo momento da hora, né? Prostituição, alcoolismo, quer dizer, embriaguez, alcoolismo, uso de entorpecentes, entre outras coisas. A pessoa deste hábito, não lhe resta sacrifício. Então o sacrifício de Jesus, ele